Entrevista. Muito bem, hoje conosco aqui na entrevista da Rádio Jovem Pan, a presença do ex-vereador pelo PT de São José dos Campos e agora também pré-candidato a deputado federal, Wagner Balieiro. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia a toda a equipe, um prazer novamente estar aqui com vocês. Já tá frio ou não? Tá frio, viu? Tá frio, tá né? frio. A questão das datas tem toda ali a justificativa da mudança das estações, mas as mudanças climáticas aí estão tirando todo o nosso referencial, inclusive em relação a essa questão de data, né? Ô Wagner, fala pra gente como é que tá a tua vida aí andando pela região para poder levar a sua pré-candidatura a deputado federal. Como é que tá sendo feito isso? O que você está imaginando tudo isso? Olha, Clemente, o clima está sendo muito positivo. Quando nós falamos da necessidade de mais deputados federais, estaduais na região do Vale do Paraíba, a recepção tem sido muito boa. Porque hoje o que acontece? A região ela é muito pouco representada, na minha opinião, inclusive pouco e mal representada, né? Tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. E há uma necessidade urgente de que nós possamos ter, ao mesmo tempo, as mudanças necessárias acontecendo no Poder Executivo e também, tanto a nível nacional como no Congresso, no Estado, de ter também a mudança no Legislativo, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, a gente que defende aqui a pré-candidatura, a candidatura do presidente Lula, né, para presidente. Defende a pré-candidatura do Haddad para governo do Estado. As pessoas estão querendo fazer o seguinte, eu quero votar no Lula, mas eu quero votar agora no time do Lula. Não quero mais ficar aquela bagunça, né? Vota num presidente de uma coisa, governador de outra, senador de outra. Quer fazer a chapa, né? Então, o que eu tenho visto conversando com as pessoas? As pessoas querem alinhar mais esse processo. Eles querem fazer assim, se eu vou votar no presidente Lula, quero já votar no deputado que é apoiado pelo Lula na região. Mesma coisa acontece até quando quer votar em outro presidente. Ele quer votar numa candidatura que seja ligado com do executivo e do legislativo. Já fazer o time ali, né? Porque... Mas você acha que então a população quer que o Lula seja presidente, que o Haddad seja governador e que só tenha deputado federal e estadual do PT? Não, eu acho que quem quer votar no Lula quer votar num deputado que é apoiado pelo Lula. Quem quer votar no outro presidente quer votar num deputado do outro presidente. Ainda bem que é assim, né? Porque começa a trabalhar um processo que a gente precisa fazer no Brasil, do que o legislativo, ele tem que ser menos personalizado e mais partidário. Mas nós temos que trabalhar propostas de projetos, de programas por partido dentro do Congresso Nacional. Cada cabeça uma sentença no Congresso é um problema, né? Mas você não acha isso de certa forma ruim? Porque, por exemplo, hoje você é do PT e o governo aqui de São José dos Campos é do PSD. E vocês questionam muitas coisas com relação ao que é. E se fosse do mesmo partido, não seria assim uma maneira de não se questionar nada, não cobrar nada e... Não, Giovana, nós temos aí um sistema de alternância. Você tem, ora, algum partido que está no governo, no executivo, e vai ter os parlamentares governistas. Quando você está na oposição, você não está no governo, você está no papel de oposição. A oposição virou governo, né? Muda a correlação dentro do legislativo. Quem era oposição acaba virando situação, né? Porque o que acontece? Quando você está na oposição, você está defendendo uma lógica de governo, de propostas diferente daquele que está na situação. Você virou situação, você quer colocar o seu programa, o seu projeto, né? Tanto no executivo como no legislativo. Então, a alternância, né, dentro de um processo democrático, de discussão dentro da esfera política, respeitando a democracia e respeitando as diferentes opiniões, mas pensando no projeto de cidade, de país, ela é muito bem-vinda. Então, o que a gente, inclusive, precisa manter no Brasil hoje, né? Nós estamos com um perigo muito grande com essas ameaças todas que a gente tem visto aí contra a democracia, questionamento até de como funciona o sistema eleitoral. Então, nós precisamos voltar e resgatar a boa prática da política, né? Que é o quê? Você ter diferentes opiniões, fazer um bom debate, vencer no debate, né? E dentro daquilo que for estabelecido dentro do resultado eleitoral, fazer o seu posicionamento político. Ganhou a eleição, você tem um projeto de governar com as suas propostas que você apresentou. Você não ganhou a eleição, você vai estar na oposição porque você acha que o seu projeto era melhor, não foi o escolhido pela população, você vai montar porque que o seu projeto é melhor ao longo do mandato. Então, você, seja na situação, seja na oposição, dá para fazer um bom debate, um bom trabalho
e fazendo com que seja valorizada a democracia e esse espaço de diversidade de opiniões, buscando consenso para um projeto de país. Ô Wagner, falando nessa questão da democracia, a gente percebe hoje, isso é muito evidente no cenário político, que existe uma polarização muito forte, né? Ainda tem aquela coisa do eu contra eles contra eu, isso está muito forte. Exato. Pensando exatamente nessa questão da democracia, você não acha que isso pode ser uma coisa negativa? Ter essa um lado, outro lado, né? Porque a democracia, ela se constrói exatamente como você falou, com várias ideias, com várias pessoas, com vários partidos, né? Qual a sua visão sobre esse problema da polarização? Eu vejo como um problema hoje, não sei se você concorda. Mais do que isso também, viu, Eloy? Você acabou de dizer aí que você falou muito em democracia. Ao mesmo tempo, o seu pensamento dá a impressão que a democracia, ela fica em segundo plano. É isso, Wagner? O que você pode falar pra gente sobre a pergunta do Eloy e essa minha colocação? Olha, nós estamos vendo aqui, até inclusive quando você discute as eleições na América Latina, ontem nós tivemos uma eleição onde ganhou a esquerda pela primeira vez na Colômbia. Uma eleição extremamente polarizada, onde você teve de um lado um candidato de esquerda, mas que foi buscando várias alianças do lado da esquerda, e do outro lado um candidato que não era previsto ali da direita, da extrema direita, que acabou indo para o segundo turno, né? Mas olha só, terminou a eleição e teve a vitória anunciada do candidato da esquerda. O candidato da direita reconheceu o resultado, sim, parabenizou, desejou um bom governo e toca a vida, né? E a gente agora vamos trabalhar para enfrentar os principais problemas do país. É isso que a gente espera do Brasil. Você tem um ambiente polarizado hoje no Brasil, né? Muito polarizado entre duas candidaturas, né? Aqui do lado nosso, aqui do presidente Lula, tem se buscado fazer e discutir uma aliança mais ampla para além do PT e dos partidos progressistas. O Lula vem fazendo esse processo, né, no Brasil todo, com partidos até inclusive de centro, alguns até de direita, desde que trabalhe valores democráticos e trabalhe, no mínimo, a possibilidade de a gente discutir um projeto de país, porque a polarização, ela está vindo, por enquanto, por nomes, mas na verdade você tem ali atrás desses nomes também uma diferença de como você quer fazer a gestão do país, de como que você quer fazer a gestão dos projetos necessários para tirar o Brasil dessa situação difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a polarização, quando é no debate de ideias, não tem problema, né? O risco que nós estamos tendo no Brasil é que, na verdade, você tem hoje um lado que quer questionar até, inclusive, o próprio sistema eleitoral. Isso é um grande risco para nós, que a gente não pode deixar acontecer. Estou vendo aqui que o Gustavo Petro, né, isso, né, que venceu a eleição lá na Colômbia, ele até foi uma eleição apertada, o Wagner. Estou vendo aqui que ele venceu com 50,49% dos votos, né? Contra 47, alguma coisa, né? Exatamente. Ex-guerrilheiro que derrotou Rodolfo Hernández e se tornou, então, o novo presidente da Colômbia da esquerda pela primeira vez, né? Pela primeira vez em 40, 50 anos aí de discussões eleitorais lá, disputas eleitorais, é a primeira vez, a terceira vez que ele foi candidato. Mas o interessante é o processo, né? Foi uma eleição complicada, cheio de preocupações, mas quando terminou, o que aconteceu, né? Houve reconhecimento de resultado, houve uma discussão, eu vou ficar na oposição, mas desejo um bom governo, uma coisa mais civilizada, né? Que é o que a gente deseja e espera que vai acontecer aqui. Acho difícil pelo perfil que a gente está tendo aí do atual presidente, mas que é o que deveria acontecer aqui. Lá no Chile, por exemplo, também, quando ganhou o Boric, o presidente já abriu a transição. Quem perdeu a eleição, que era de extrema-direita, reconheceu o resultado, visitou o Boric para desejar sucesso no governo. E tem que ser assim, independente do partido que ganhe, do lado que ganhe. Você está acompanhando, né? Logicamente, é o país, você está acompanhando o PT nas várias ações no Brasil todo. Uma pergunta direta, mas sem ofensa nenhuma, apenas uma pergunta. Vocês estão com medo do governo de Bolsonaro caso ele perca a eleição? Nós estamos vendo que existe uma situação de eleição hoje que está com questionamento do sistema eleitoral que nunca aconteceu. Nós temos um risco muito grande, não sabemos o que vai vir de transição. Por exemplo, Lula ganhou a eleição, um exemplo. Lula ganhou a eleição, como é que vai se dar a transição com um governo todo esquisito, caótico, maluco que nem esse, né? Como é que vai se dar o processo ao longo desse processo da eleição e pós-eleição, que tem alguns meses, da administração do país,
né? Porque nós já estamos vendo, né? Em função do desespero eleitoral, começa a fazer atitudes colocando em risco o próprio país, né? Então, isso por quê? Porque você não tem um projeto, você não tinha nada. A proposta foi eleita, o cara foi eleito sem nada e vai fazendo as coisas, deixando a coisa indo ao sabor da situação, conforme ao sabor das crises que estão acontecendo. Mas tem que analisar também que a própria fala, o próprio discurso do Lula também assusta em hora. Acho que é uma discussão que realmente deixa todo mundo preocupado, não tem aquela confiança. E aí, será que vai dar certo? Outra coisa. Mas, Clemente, você sabe qual que é o melhor exemplo para a gente definir o presidente Lula? A diferença é que o Lula já foi presidente. O Lula tem o seu legado, o seu mandato de 8 anos, que foi como presidente, para mostrar como é que ele foi, como é que ele administrou, como é que ele trabalhou. Também foi complicado, Wagner. Não foi? Você sabe que foi. Nos 8 anos do Lula, não. Eu vou até chamar aqui agora no intervalo e você continua depois do intervalo, tá bom? Hoje temos aqui a presença do pré-candidato a deputado federal pelo PT, Wagner Balieiro. Volto aqui hoje conosco a presença do pré-candidato a deputado federal pelo PT, aqui em São José dos Campos, o Wagner Balieiro. Antes aqui do intervalo, falava aqui com ele sobre as eleições deste ano, ele é pré-candidato a deputado federal. Ô Balieiro, antes da gente estar conversando ali na entrevista, antes do intervalo, você disse que o Vale do Paraíba tem muito poucos representantes na Casa Legislativa de São Paulo e também na Câmara Federal, e que é muito mal representado. O que você quer dizer com isso, Wagner? Vamos lá, 2 coisas, Clemente. Okay. Primeiro, toda vez que o pessoal fala, precisamos ter mais deputados para trazer emendas, recursos para a região. Isso é verdade. Ter mais deputados na região ajuda a trazer emendas para as cidades, a trazer algumas verbas aqui para a região. Mas, além disso, o deputado, ele é um personagem político. Ele traz presença política da região no debate nacional e na Assembleia Legislativa. Quando a gente fala de mal representado, é porque a região do Vale do Paraíba, que sempre foi uma região que teve deputados progressistas, inclusive vários deles pelo Partido dos Trabalhadores, Ângela, Carlinhos, Marco Aurélio, hoje não tem, dentro da sua representação no Legislativo, nenhum deputado fazendo a defesa, seja no campo progressista, nem na defesa dos direitos da população. Só olhar como é que foi a votação dos deputados da região, seja no Estado, seja no Congresso Nacional, com relação aos vários temas que aconteceram, seja na questão do meio ambiente, de reforma trabalhista, reforma previdenciária. Você não tem um contraponto aqui na região para estar apresentando um olhar mais em defesa da população. Então, o que precisamos ter? Precisamos ter mais representantes na região, mais representantes que tenham um lado mais social, um lado de defesa dos direitos da população, dos trabalhadores. Não podemos, vamos eleger deputado da região, porque chegar lá e votar sempre contra o trabalhador, não adianta, né? Então, a lógica é, vamos ter mais representantes na região, mas com um lado claro em defesa da população. Quando eu falo lado claro, qual é o posicionamento, por exemplo, quando tem uma discussão em relação à privatização, em relação a questões ambientais, em relação a questões de direitos trabalhistas, em relação a questões de direitos previdenciários, em relação à questão de vários debates que estão acontecendo no Brasil e que, de uma maneira muito rápida, está sendo debatido no Congresso, e quando você olha o posicionamento dos deputados da região, é sempre contrário aos interesses da maioria da população. Quando você está aqui no microfone do Jovem Pan, Geraldo Manguinha, São José dos Campos, aqui falando sobre política, fazendo um discurso político. Quando chega em Brasília, a situação não é outra, Wagner? Não, eu falo pela minha presença. Porque, de repente, eu fui... se você analisar, se acompanhar, inclusive, os debates em Brasília, é que poucos deputados têm condição de chegar e assumir lá a tribuna para defender a sua região. Porque não existe espaço. É muito deputado em Brasília para não fazer nada, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Espaço para fazer o debate, você tem que ir disputando. Política também é uma disputa, né? É uma disputa de espaço, né? Inclusive, quando eu falo de uma discussão no Congresso, o Congresso Nacional, o que você discute no Congresso Nacional? Muita pauta econômica, muita pauta de direitos, né? E ali você tem o quê? Quando você tem um processo eleitoral, você tem setores da sociedade que se organizam para eleger representantes ali no Congresso Nacional. Então, por exemplo, o setor econômico, os empresários, eles se organizam para eleger deputados para defender os interesses dos empresários. Os trabalhadores têm que se organizar para defender os interesses dos trabalhadores. O que nós estamos vendo hoje no Congresso? Nessa questão da representatividade. Você tem na sociedade muitos trabalhadores, muito mais trabalhadores que empresários. Mas quando você vai lá para o Congresso Nacional, você tem uma inversão. Você tem muito mais deputado do grande empresariado e poucos deputados do lado dos trabalhadores. A mesma coisa dos fazendeiros. Você tem muitos deputados grandes fazendeiros e poucos deputados trabalhadores rurais. E aí você vai numa casa que discute o quê? Pauta econômica. A pauta econômica vai tender mais para o lado
do segmento que elegeu mais deputados, né? É legítimo ter esses segmentos de deputados? Claro que é. Né? Mas o que falta? Falta ter mais equilíbrio nesse processo. Então, por isso que a gente fala da discussão no Congresso Nacional, até a discussão para representar a região, disputar a tribuna, disputar espaço, disputar o debate, depende um pouco dessa conquista desse espaço que a gente faz a disputa eleitoral, mas depois da disputa eleitoral você também continua tendo o debate de espaço dentro desse cenário de qual tipo de pauta econômica, qual tipo de pauta social que você quer colocar no Congresso Nacional. E você tem conseguido, por exemplo, eu sei que você tem se reunido com a população para falar da sua pré-candidatura. Como é que você tem sido recebido e você tem colocado essa visão para a população, para que ela, então, entenda como é feita essa composição e possa votar, então, de acordo com seus interesses? Olha, Giovana, gostei muito da pergunta, porque a reunião, quando a gente faz em diversas cidades, nos bairros aqui de São José, em todas as cidades aqui do Vale, ela tem que ser, ao mesmo tempo, para se apresentar, né, o histórico do candidato, do pré-candidato, da pessoa, tal, mas principalmente fazer ajudar nesse debate da política, da boa política, né? De falar que, olha, ter representatividade, ter a discussão dos direitos, ter a discussão das pautas, ela é uma coisa que afeta todo mundo. Então, a pessoa ali no dia a dia dela, do bairro, no dia a dia do trabalho dela e tal, quando ela está ali se posicionando de um lado ou de outro, ela está fazendo parte desse processo. Nós estamos indo para uma eleição de 2022, eu considero a eleição mais importante desde a redemocratização, desde a Constituição de 88. Porque nós temos dois caminhos aqui, né? Não convenhamos aí, dentro desse processo de polarização, hoje nós só temos dois caminhos. Ou continuar do jeito que está, com a atual situação, real, né? Ou a gente fazer a troca e eleger o presidente Lula. São esses dois caminhos, né? Nós estamos a 3 meses e 10 dias da eleição, está muito próximo, né? E aí o que você precisa discutir dentro desse processo? É que tipo de política que nós queremos para o país, né? Que tipo de projeto, que tipo de posicionamento que nós vamos ter nas diversas áreas, educação, saúde, na pauta de direitos. Então, as reuniões elas são boas para isso, né? Para a gente tentar mostrar que o debate ele é muito maior do que simplesmente vamos eleger um representante da região. Nós temos que eleger representantes da região, mas qual o posicionamento desse representante? Como que ele vai ficar naquelas pautas lá? E tentar mostrar para a população que tudo que acontece lá chega na cidade, né? Agora mesmo nós estamos tendo todo esse debate que acontece aqui na prefeitura em relação à questão da reforma da Previdência dos Servidores, todo aquele debate ali em relação a terceirizações, tem um monte de coisa acontecendo ali. Mas por que está acontecendo em São José esse debate agora? Porque primeiro foi votado no Congresso. Foi feito no Congresso, depois desceu para o Estado e desce para o município. Então as coisas chegam aqui a partir daquilo que é debatido lá no Congresso Nacional. Essa coisa de você ter representantes da região, você pode ajudar a ter o debate mais próximo aqui e mostrar que aquilo que acontece lá chega aqui para a população no seu dia a dia. Não está tão distante assim, está bem próximo, inclusive. Tá certo. Falamos aqui com o ex-vereador pelo PT de São José dos Campos, também agora pré-candidato a deputado federal, o Wagner Balieiro. Wagner, muito obrigado a você. Você já vem bem-vindo sempre. Você, inclusive, trouxe aqui para a gente aqui o Fernando Haddad. Está animado com a sua campanha. Sucesso você e boa sorte. E muito obrigado por estar aqui na rádio com a gente mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser entrar em contato conosco é no 98810-9376. Esse é o WhatsApp. Repita, né? Repita. 98810-9376. Eu tive a alegria de ter um processo aí de consenso, de construção, Clemente, finalizando. Sim. Daqui da região de Jacareí, São José, Caçapava, Litoral Norte, até Taubaté, de ser a pré-candidatura aqui do Partido dos Trabalhadores, né? A única da região. Então, a federal. A federal. Para quê? Para a gente criar um consenso e voltar a ter essa possibilidade de ter representantes do campo progressista aqui no nosso pedaço também. Boa sorte. Obrigado, gente.